Bom dia a todos, amados amigos, queridos irmãos. Voltamos mais uma vez para seguirmos com o nosso estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Agora estamos no capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, em que nós comentamos anteriormente sobre a passagem, o diálogo entre Jesus e Pilatos, do qual originou essa afirmação do nosso mestre, dizendo que o meu reino não era desse mundo. O tema de hoje refere-se sobre a realeza de Jesus. Pode parecer estranho para nós inicialmente, porque Jesus era ou não era rei? Veja que no diálogo que nós comentamos no vídeo anterior sobre a realeza de Jesus, o próprio mestre comentou: meu reino não é deste mundo. Se o reino de Jesus não é deste mundo, então de qual mundo seria? Em algum texto que vocês por acaso tenham encontrado, alguma leitura, alguma obra espírita, psicografada ou não, encontraram alguma passagem que Jesus se apresentava, se identificava como rei? Não, não vão encontrar. Certamente que não. E fica o desafio, se alguém encontrar, mande uma mensagem para nós. Mas não, de fato não existe. Fora essa passagem evangélica que nós encontramos no Evangelho de João, não tem outra. Então, a que se refere esse item do Evangelho chamado a realeza de Jesus? Lembre-se e, por favor, nunca se esqueçam disso. As lições evangélicas não podem, não devem ser interpretadas ao pé da letra, senão não vai encontrar sentido, ou até pode encontrar sentido, mas no futuro vai haver conflito com outro ensinamento. Aqui, como nas outras partes, nós devemos interpretar. E o que vem a ser a realeza de Jesus? A figura de um rei, materialmente falando, a figura do monarca, dá a ideia de um soberano, dá a ideia de um líder material. Esta realeza, este líder, esta referência é justamente para que nós tenhamos na figura do título de um rei o nosso chefe, o nosso modelo e também aquele que nós vamos encontrar como segurança no momento, por exemplo, de dificuldade. Só que a realeza terrena, a realeza material, extingue-se com a morte. Uma vez que há o desencarne, um rei, seja qualquer que seja, até hoje nós temos ainda a figura dos reis em alguns países, a monarquia ainda existe. Quando um rei desencarnar, o que acontece? Retorna ao plano espiritual, mas o cargo, a figura real, não continua. Não é porque foi rei na matéria, porque será rei no plano espiritual. Não existe isso. E até mais para frente nós vamos ver depoimentos de uma das nossas irmãs, um espírito que escreve no Evangelho, que foi rainha. E qual não foi a surpresa dela? Que ao retornar ao plano espiritual, o título material não foi mantido. Muito pelo contrário, o que se analisa seria algo moral, não material, que ficou com a morte. Então, a realeza de Jesus, já por lógica, excluímos o cargo de um rei material. E principalmente que Jesus não foi. Então, a que se refere? Que Pilatos não entendeu quando Jesus disse: meu reino não é desse mundo. É uma realeza moral. É uma realeza no sentido de ser uma referência moral. Um líder moral, um líder espiritual, porque Jesus, de fato, foi sim o espírito mais evoluído que passou neste planeta. Não tem nenhum, nunca teve, antes, não houve, depois, nenhum espírito tão evoluído como o mestre.
Por isso que nós encontramos no Livro dos Espíritos, pergunta 625. E aqui, mais uma vez, o Espírito da Verdade muito direto, na pergunta feita por Kardec, 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? Guia e modelo, o nosso mestre. Resposta: vede Jesus. Ou seja, Jesus é o modelo de perfeição. E é desta referência maior que nós tiramos a lição de realeza de Jesus. A perfeição, o modelo, o guia, que vai seguir antes do nosso reencarne, durante a nossa reencarnação e, sobretudo, pós-desencarne. A realeza de Jesus, ela é mantida eternamente. Se vocês pararem para pensar, e outro dia estávamos a refletir sobre isso, Jesus esteve conosco aproximadamente os seus 33 anos de vida. Bastaram 3 para que a humanidade o conhecesse, o perseguisse, crucificasse. Mas nesse trabalho intenso de amor e de caridade, Jesus foi tão importante que separou o calendário. Hoje nós temos a contagem a partir do ano 0, considerando Jesus. Então é uma comprovação da realeza moral de Jesus, da importância como referência para nós deste Espírito, que é o nosso modelo, é o nosso guia, é o caminho, a verdade e a vida, o qual nós devemos seguir. Hoje falamos de uma doutrina espírita, quando na realidade esta doutrina é o cristianismo redivivo. É o cristianismo na busca da sua essência e o modelo é Jesus. Então, a realeza não deixem de considerar como esta referência, o nosso líder espiritual, o médico das almas, este pastor da qual nós somos as ovelhas, como vocês se sentirem à vontade para chamá-lo. Mas este Espírito divino chama-se Jesus. A sua realeza decorre do sublime amor, da sublime moral, da referência maior como o Espírito que por aqui passou. Semana que vem, no nosso próximo vídeo, vamos continuar nesse capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, e vamos falar sobre o ponto de vista. Muita paz a todos vocês.